Colômbia e Peru mandam militares para a área de fronteira com o Brasil, em uma guerra entre Gustavo Petro e Dina Boluarte, Peru e Colômbia, que parece cada vez mais provável pela disputa territorial. Será que o Brasil vai se envolver? Teremos uma guerra na América do Sul? Falar um pouquinho também, galera, sobre o encontro confirmado de Putin e Trump, que farão uma reunião para discutir a paz na Ucrânia no território do Alasca, mas prestem bem atenção, sem a presença do Zelensky e sem a presença também de líderes europeus. Tanto os líderes europeus como o Zelensky já criticaram a ação, e o Zelensky fala que apesar das palavras do Trump, que fala que a Ucrânia vai ter que aceitar ceder uns territórios, a Ucrânia não vai perder 1 milímetro de terra. Será, galera, que teremos um acordo entre Rússia e Estados Unidos? Para finalizar, falar também sobre as críticas bastante fortes e ferrenhas de Marco Rubio, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos, alegando que se Israel está fazendo a ocupação integral do território de Gaza, a culpa é única e exclusivamente dos europeus. Será que faz sentido? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, presta bastante atenção que eu tenho uma oportunidade assim exclusivaça para vocês, hein? Para quem não sabe, a Nomad é a maior e melhor conta internacional do Brasil e hoje já conta com mais de 3 milhões de usuários que estão diversificando suas posições. Nesse momento em que o dólar está na casa de 5,43, não precisa acreditar em mim, veja o passado recente. É quase uma não é recomendação de investimentos, claro, mas é quase uma promoção aí para compra de dólares. Eu aproveito para diversificar minhas posições. E a Nomad, que é super fácil, simples, didática, com certeza é a melhor opção para mim e para mais de 3 milhões de brasileiros. Além disso, para você que é meu companheiro de guerra aqui do canal, utilize o cupom RICARDO15 exclusivo para você, que vai te dar mais 15 centavos de desconto por dólar que você comprar. Cara, isso é maluquice, tá? Eu já tô falando de uma Nomad que tem as melhores taxas do mercado, uma Nomad que é super simples de utilizar e que você pode ter acesso a dólares com ainda mais desconto em relação ao que é cobrado aí do dólar comercial. Além disso, galera, a Nomad é aceita em mais de 180 países para suas viagens internacionais. Eu, por exemplo, acho que vale muito mais a pena você comprar os dólares antes, ainda mais nesse momento em que está com o valor mais baixo em relação ao passado recente, do que contar com a sorte de $1 que vai estar valendo na hora que você for pagar com cartão de crédito, além do que a Nomad está com vários benefícios, como por exemplo o cartão de crédito que eu uso, que é o Nomad Explore, que me dá a possibilidade de, ganhando pontos que não expiram, posso trocar ali por produtos, serviços, ter cashback dolarizado, que eu também uso para montar minhas posições. Então gasta aqui no Nomad Explore, né, em, sei lá, restaurante, gasolina, tal. Eu vou ganhando cashback em dólar, que é sensacional, além de vários outros benefícios, como o Nomad Lounge, que é a sala VIP da Nomad, e outras questões que o cartão Visa e Nomad podem te oferecer. Então, galera, QR Code aqui na tela para vocês, cupom RICARDO15 e tem acesso a 15 centavos de desconto por dólar comprado. Cara, isso tem que ser, tá? Nos primeiros 15 dias que você só abrir sua conta, na sua primeira conversão cambial, limitado a $1.500. Cara, convenhamos que é dólar pra caramba, hein? Tá? Então aproveita aí, galera. Recomendo bastante. Eu uso, né? Acho que seria interessante pra você também. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, ó. Como eu trouxe pra vocês na introdução, de fato, cara, o Brasil está bastante preocupado com uma situação que está se agravando em relação aos nossos países fronteiriços. O Brasil tem a sorte, mas também, né, tem partes positivas e negativas, de fazer fronteira com todos os países da América do Sul, excetuando, claro, o Equador e também o Chile. Dois desses países são Peru e Colômbia, e inclusive existe uma tríplice fronteira, né, entre esses três países, Brasil, Peru e Colômbia. Alguns tratados foram delimitados há cerca de 100 anos, para as definições do que seria espaço brasileiro, espaço peruano e também espaço colombiano. A grande questão é que, em um passado recente, é natural, dinâmica ali fluvial, né, de hidrografia, que o rio Amazonas, que é um rio que carrega uma série de sedimentos, uma série de areias, vamos colocar assim, né, fragmentos de rocha, é um rio mais de planície, então você vai tendo uma sedimentação, e essa sedimentação ela vai depositando no fundo do rio e vai formando ilhas fluviais sedimentares, processo totalmente natural. E uma dessas ilhas, ela foi formada justamente na área de tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru. Eu tô falando para vocês, pessoal, da ilha de Santa Rosa. A grande questão é que os tratados que foram assinados não contavam com a criação de uma ilha fluvial sedimentar.
Pois bem, galera, o Peru delimitou que pela questão da proximidade geográfica, das próprias pessoas que ali vivem, que se reconhecem muito mais como pertencentes ao território peruano do que exatamente ao território colombiano, o Peru foi lá e criou um município. Esse município, né, o distrito de Santa Rosa de Loreto, que é um município ali, galera, bem pequenininho, mas a criação desse município nesse distrito praticamente reconhece então que essa ilha que foi criada pertence aos peruanos. A grande questão é que a Colômbia não reconhece isso como legítimo. O próprio Gustavo Petro falou, por exemplo, que ele não sabe por que exatamente o Peru reconheceu ou criou esse distrito, esse município, numa área onde você não teve a discussão prévia. O Peru fala que viu com abismo, né, ficou abismado com essa situação, porque, na verdade, pela proximidade geográfica, pela presença das pessoas que ele mora, a gente fala de 3 mil pessoas. É inclusive uma ilha que tem um grande potencial turístico, mas é extremamente negligenciado. Falta infraestrutura de energia elétrica, infraestrutura para turismo, saneamento básico, é uma ilha bastante pobre de fato, tá? Mas que sempre se reconheceram como peruanos. Pois bem, galera, vendo essas ameaças, o próprio Gustavo Petro falando, por exemplo, que não ia fazer nenhum tipo de ação militar, nada, mas ia querer conversar com o Peru para resolver pelas vias diplomáticas, porque não sabe por que o Peru se apropriou dessas ilhas. O Peru, vendo essa movimentação, mandou ali o primeiro-ministro e uma série de outros militares, que começaram a fincar a bandeira, né, mostrar, olha, esse território aqui a gente consolidou e é território de fato do Peru. Ou seja, deslocamento militares para a área de fronteira. O Gustavo Petro também participou de uma celebração nessa semana, e ele fez questão que a celebração fosse no território de Letícia, que fica exatamente na fronteira com essa ilha que está sendo disputada entre Colômbia e Peru. Nessa celebração, ele falou palavras muito fortes, colocando, né? Quero saber por que militares peruanos colocaram bandeiras se ainda não foi decidido que é a ilha do Peru. A ilha é nova. A ideia do tratado é que todos os países fossem contemplados com as margens do rio Amazonas. O Peru, inclusive, coloca que houve deslocamento de aviões militares colombianos sobre território peruano. Não só sobre a ilha, mas território que anteriormente pertencia ao Peru. Professor, nossa, mas... Então, deixa eu ver se eu entendi, né? Você está me falando, professor, que uma ilha, poxa, de 3 mil habitantes, que por mais que tenha um grande potencial turístico, não desperta tantos interesses econômicos, pelo menos até o momento, essa ilha está sendo alvo de disputa tão intensa, com a Colômbia fazendo o Gustavo Petro fazer uma visita local para reforçar suas posições e o Peru deslocar militares para a área de fronteira para garantir que o território vai ser seu, não tem coisa mais por trás? Claro que tem, né? Quando a gente pega o deslocamento do curso do Rio Amazonas, essa ilha foi formada não é à toa. A ideia, segundo os estudos ali mais hidrográficos, é que até 2030, todo o curso de água do Rio Amazonas, que hoje a ilha praticamente separa, a parte que vai para a Colômbia, né, a parte colombiana e a parte peruana, todo ele seja deslocado para a parte peruana. Isso quer dizer que se a Colômbia não tiver acesso a essa ilha, a Colômbia perde um acesso importante ao Rio Amazonas. É por isso que o Gustavo Petro deixou claro que a proposta inicial, né, o tratado que foi assinado, alegava que todos os países fossem contemplados com a margem do Rio Amazonas. E, teoricamente, até 2030, os estudos indicam isso, a Colômbia não teria mais esse acesso. Professor, entendi. Então é disputa hidrográfica? Também. Mas tem uma disputa política por trás. Para quem não sabe, galera, o Peru, eu diria que quase todos os países da América Latina são assim, né? Mas vive constantes golpes. O último presidente que foi eleito era um senhor chamado de Pedro Castillo, que se definia como um marxista. Um marxista conservador, inclusive, né? Isso é muito tradicional no Peru. O Peru é um país que tem muita religiosidade, pautas mais conservadoras, mas era um marxista que dizia a favor, né, da luta de classes, tudo tal. E ele tentou dar um alto golpe para aumentar o seu poder. Isso não foi aceito tanto pelos militares como o parlamento, ele foi destituído, ele está preso e hoje quem comanda o país é a Dina Boluarte, que, convenhamos, não tem um grande apreço da população também, e eu diria que nem pelos outros líderes latino-americanos, principalmente os líderes de esquerda. Sim, cara, o Gustavo Petro, que é um ex-guerrilheiro do M19, ou seja, um cara também bastante forte dessa esquerda latino-americana, ele se compadeceu pelo Pedro Castillo. Então, aumentar as animosidades. Hoje, o Gustavo Petro não reconhece a Dina Boluarte como a presidente oficial do Peru. Então, eu diria, né, que se fossem outros momentos políticos, talvez o Pedro Castillo ainda fosse presidente, ou eventualmente a Colômbia tivesse um governo mais de direita, por exemplo, né, que concordasse um pouco mais com a Dina Boluarte, possivelmente isso não chegaria a nível de deslocamento militares, invasão territorial e um ponto de uma via diplomática praticamente de rompimento entre Colômbia e Peru. O Brasil, galera, por enquanto, não vê com maiores preocupações, muito possivelmente vai ser resolvido pelas vias diplomáticas,
Mas sabemos, né, que é um território, galera, que não tem as maiores ocupações demográficas, e o Brasil tem um know-how ali, né, de atuação na floresta amazônica e tal. Quando teve o problema, por exemplo, na fronteira entre Guiana e Venezuela, teve de fato o deslocamento de militares. Agora, possivelmente, se a coisa começar a escalar, ficar mais perigosa, o Brasil também pode se mobilizar, porque, querendo ou não, envolve também território brasileiro. Além disso, galera, tivemos também notícias importantes sobre o encontro entre Trump e Putin. Finalmente, depois de muita especulação, o acordo ele foi confirmado. Trump e Putin vão se reunir no dia 15 de agosto, ou seja, a próxima sexta-feira, e essa reunião vai ser no Alasca, um território que eu diria que é muito sintomático, muito estratégico, porque o Alasca, para quem não sabe, pertencia à Rússia. A Rússia vendeu o Alasca para os Estados Unidos, e a Rússia tem hoje quase que uma fronteira, né? Se a gente pega ali entre Rússia e Alasca, Rússia e Estados Unidos, você tem o Estreito de Bering, que separa os dois territórios. É a primeira vez desde a venda do território da Rússia, né, para os Estados Unidos, que um líder russo faz uma visita oficial. Lembrando que já tiveram problemas no passado, a Rússia alega que a venda foi ilegal, que deveria retomar, né? Mas acho que não vai estar em pauta essa discussão entre Trump e Putin. A questão é que essa reunião ela é muito forte porque em um passado recente trouxe para vocês o Steve Witkoff, que é o enviado dos Estados Unidos para a faixa de Gaza, para a Rússia, né? O cara é o que sempre faz as reuniões prévias. Ele se reuniu com Putin numa reunião de mais ou menos 3 horas. Apresentaram-se alguns pontos e eu trouxe para vocês que os dois falaram que a reunião foi extremamente produtiva. E por que que isso é preocupante para a Ucrânia? Porque o The Wall Street Journal e outras mídias dos Estados Unidos colocam que a proposta da Rússia previa de fato uma paz, ou pelo menos um cessar-fogo numa primeira fase. E sabe o que isso delibera? Sabe qual foi a condição que a Rússia colocou? Ó, Trump, eu até entendo, né, que você quer um cessar-fogo e tal, só que eu preciso ter pelo menos o reconhecimento que o território de Donetsk e Lugansk são integralmente territórios russos. É isso que o The Wall Street Journal coloca. Zaporizhia, Kherson, a gente pode ter um congelamento do conflito, ou seja, a Ucrânia não precisa reconhecer, pelo menos não nesse momento, mas eu preciso que a Ucrânia reconheça Donetsk e Lugansk como territórios efetivamente russos. Lembrando que essa disputa ficou muito mais intensa, também porque lá, quando a gente teve o processo de Euromaidan, os russos alegavam que a Crimeia era uma região de maioria russa e que Donbás era uma região de maioria russa. Então os russos estavam correndo perigo com a guerra civil que se instalava na Ucrânia. Então a alegação, pelo menos inicial, era que dominar Donbás, ou seja, junto ali, né, os territórios de Lugansk e Donetsk, e dominar também a Crimeia, era estratégico para proteger as maiorias russas que viviam no território ucraniano. E aí, trago para vocês, se o Steve Witkoff falou que é uma reunião produtiva, e se o Trump aceitou fazer uma cúpula presencial com a Rússia, sabendo que essas foram as condições do Putin, concorda que é porque ele acha interessante essa ideia? O próprio Trump colocou, hein? Bom, estamos falando de territórios pelos quais se disputou durante 3 anos e meio. Na verdade, buscamos recuperar parte e trocar parte, ou seja, haverá troca de territórios para benefício de ambos. E mais uma vez ele falou, quando eu conversei com o Putin, senti que ele queria a paz. Acho que ele já é a 5ª vez que ele fala isso. Ele falou que queria a paz, mas depois ele me enganou, porque ele disparou drones, mísseis e tal, né? Enfim, mas ele falou que agora o Putin quer a paz e que ele acredita que vai ter que ceder, a Ucrânia vai ter que ceder o território. E aí entramos no embate por quê? O próprio Zelensky, ele já xingou, né? Já não gostou. Primeiro do local de reunião, falando que é muito distante do conflito, porque o conflito é na Europa e a paz vai ser discutida no Alasca, que não tem nada a ver. E também alega que é uma reunião que não conta com a presença da Ucrânia. E aí, se a paz vai ser decidida entre Rússia e Ucrânia, mediada pelos Estados Unidos, é interessante que as 3 partes estejam envolvidas. O que aparentemente vai acontecer é que Putin e Trump vão considerar essa como uma fase inicial, a fase 1, e aí o Trump, vindo com essa proposta que Donbás e Lugansk, ou Donetsk e Lugansk, vão ficar como territórios russos, o Trump vai apresentar essa proposta do Zelensky, vai afirmar que ele tem que assinar essa proposta para aí começar a negociar um cessar-fogo com a participação da Ucrânia, de líderes europeus e por aí vai. A questão é que o Zelensky fala que ele não aceita ceder o território. Palavras dele, tá? Claro que não recompensaremos a Rússia pelo que ela fez ao povo ucraniano. O povo ucraniano merece a paz. Mas nossos parceiros, citando, claro, né, os Estados Unidos, devem entender que é uma paz digna, não é qualquer paz que a gente aceita. Ou seja, a Ucrânia não vai ceder nenhum território. O Zelensky fala que isso é anticonstitucional, porque precisaria passar por um referendo, aprovação do parlamento, aprovação da presidência,
E fala também que ele não pode recompensar a Rússia pela invasão que fez contra a Ucrânia, ou seja, que a Ucrânia não vai reconhecer. Outro ponto importante: os líderes europeus não estão nada satisfeitos com essa proposta. A Europa não se sente confortável com a Rússia invadindo o território e tendo um prêmio, que seria a conquista de parte do território, porque talvez isso possa incentivar intervenções nos países bálticos, na Polônia, na Romênia, enfim, em outros países ali fronteiriços. Tanto que, por exemplo, nesse final de semana, no Reino Unido, alguns representantes da alta cúpula dos Estados Unidos, líderes europeus e também ucranianos vão participar de uma reunião prévia para muito possivelmente fazer exigências para os Estados Unidos. O Trump, até entendo que você quer negociar com o Putin e tal, mas você vai escutar o que a gente tem para falar? Você não pode tratar uma paz na Ucrânia sem saber o que a Europa e o que a Ucrânia pensam. Você não pode vir com uma condição imposta e oferecer aqui pra gente. Porque, ó, muito possivelmente, hein, o que vai acontecer? Vou especular aqui com vocês. A proposta vai ser feita, o Trump vai receber e fala assim: Zelensky, é isso aqui que a Rússia pode te oferecer. Se aceita? Pô, beleza, tamo junto, cessar-fogo, vamos negociar. Putz, você não aceita ceder território? Então é porque você, Zelensky, não pensa na paz. E já como você não pensa na paz, vou aplicar sanções, vou cortar repasse de verbas, que basicamente é o que ele tá fazendo aí, né? Com quem ele alega que não aceita a paz, seja os russos, sejam os ucranianos. Ou seja, eu não prevejo coisas muito positivas aí para os europeus ou para a Ucrânia, pelo menos em um futuro recente. E para finalizar, pessoal, eu trouxe para vocês também que Israel está fazendo ações militares, ou vai fazer, né, ações militares, no território de Gaza, para a ocupação integral do território. Inclusive, eles falam que é muito simbólico que até o dia 7 de outubro, que vai completar 2 anos do atentado, enfim, né, que o Hamas fez ali contra Israel, é quando a operação militar vai estar finalizada. Com algumas fases, ocupação de Gaza, eles alegam, né, que vai ter a criação, por exemplo, de centros de distribuição, de campos dos refugiados, mas que toda a logística vai estar pronta no dia 7 de outubro, que é quando eles vão ter derrotado o Hamas. Eles falam que o Hamas deve abrir mão da luta armada, que o futuro, né, o controle militar deve estar sob o domínio de Israel, que quem vai formar esse futuro Estado, né, palestino não pode ter atuação do Hamas, nem atuação da ANP, da Autoridade Nacional Palestina, e isso vem sendo muito mal visto pela comunidade internacional. A própria ONU fala que isso vai contra o que a Corte Internacional de Justiça delibera, que é que Israel tem que sair integralmente do território da faixa de Gaza. A França, a Espanha, a Noruega, a própria Alemanha. A Alemanha anunciou restrição, sanções, boicote, embargos em relação à venda de armas para Israel. É um movimento, talvez, galera, mais forte aí da história da relação diplomática entre os dois países, entende? Ou seja, estamos num momento bastante tenso para Israel. E aí, os Estados Unidos aparentemente apoiam a proposta israelense. O próprio Marco Rubio deixou claro que Israel só está fazendo isso porque não há chance de negociações com Hamas. E inclusive trouxe a culpa para os europeus, alegando que sabe quando o Hamas desistiu de um cessar-fogo? Desistiu quando Macron falou que ia reconhecer o Estado palestino. E depois quando isso foi acompanhado pelo Keir Starmer. E depois por outros países europeus que anunciaram também ou o reconhecimento ou apoio à formação do Estado palestino. Segundo Marco Rubio, foi isso que fez com que o Hamas se sentisse mais confiante e rejeitasse as propostas de Israel. Eu, particularmente, galera, não concordo muito, tá? Porque, na prática, o que o Israel queria é a aniquilação, ainda quer, na verdade, né? É a aniquilação do território de Gaza e o controle militar do território. O Hamas nunca concordou com isso. Claro que ter apoio dos europeus anunciando que vai reconhecer o Estado palestino é importante, mas deixar bem claro que nenhum país europeu alega que vai reconhecer o Estado palestino com o Hamas no poder. Eles falam que o Hamas tem que abrir mão da luta armada, abrir mão do poder político, e eles concordam que a ANP, a Autoridade Nacional Palestina, seja o futuro governo tanto da faixa de Gaza, né, claro, como também da Cisjordânia. E aí, pessoal, você concorda com a narrativa mais de quem, hein? Dos europeus ou dos Estados Unidos, hein? Deixa aí nos comentários, quero saber a sua opinião. No mais, galera, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.